Queridos irmãos, no relacionamento com os filhos, não sei se você também passou por isso, provavelmente você passou, mas eu passei, a importância da clareza, de sermos claros, né? E às vezes eu reparei que eu era claro na intenção, eu não era claro na ordem, né? Em alguns momentos eu queria que eles fizessem alguma coisa, e aí, ou deixassem de fazer alguma coisa, né? Mas, por exemplo, eu falava assim: filho, você pode descer e dar um recado para sua mãe? A intenção está clara, não está? Falava assim: filho, você pode, ou filha, né? Você pode deixar de jogar, por exemplo, você pode deixar de jogar bola com os amigos e pegar tal coisa, né? Filho, vamos, ou filha, vamos dormir agora? Em todas essas perguntas, a intenção está muito clara no coração do pai, no coração da mãe, né? Mas às vezes o filho, ele pode deixar ou não entender a intenção, ou entender a possibilidade, né? Deixar de fazer aquilo. E aí o que eu combinei com os meus é o seguinte: se você está na dúvida, pergunte se é uma ordem. E aí de vez em quando aí ficou uma frase famosa lá, um meme já do Samuca lá em casa: é uma ordem, papai? Então, filho, quer ir dormir agora? É uma ordem, papai? Não, só falando, pode ficar mais um pouco, não tem problema, né? Filho, você quer levantar da cama agora? É uma ordem, papai? Né? É uma ordem, já deu a hora, tem que levantar. Então virou esse meme, né? E aí isso, alguns irmãos já presenciaram isso. Às vezes ele perguntando: é uma ordem, né? E aí um pastor amigo meu, na verdade é um pastor amigo nosso, né, que acabou comprando algo lá na loja. E aí para pastor a gente faz um preço especial, né, para ajudar aqueles que estão na linha de frente aí do ministério, né, de uma forma geral. E aí eu falei: isso aí você pode pagar em 2 vezes, né? E aí ele queria pagar lá, eu sabia da dificuldade dele, né? Isso aí eu falei: isso aí você pode pagar em 2 vezes, fica tranquilo. Aí ele colocou: é uma ordem, papai? Ele tinha visto já o Samuca fazer isso. É uma ordem, papai? Esse exemplo, essa introdução aqui, ela mostra amor, ela mostra obediência, mas eu gostaria de citar também o aspecto que os filhos imitam os pais. Os filhos, eles acabam imitando os pais. Às vezes a Sarinha, ela está lá, a gente está brincando com ela, ela é agitada, e eu vou no traseiro dela e dou aquele beliscãozinho assim, sabe? Aquela pum, que dá aquela latência. Aí ela fala: ai papai, doeu, né? Aí eu falo: não, era para doer mesmo. E aí essa semana a gente brincando lá, ela pulando em cima de mim na cama, o Samuca estava na parte do chão, né? Ela pulando em cima de mim, e ela me beliscou aqui, mas deu um beliscão forte. Eu falei: ai Sarinha, doeu? É para doer mesmo. E aí ela foi voar da cama, né? Ela estava em cima da montanha já, né? E ela foi em direção ao Samuca. E aí a Má falou assim: cuidado, Sarinha. Aí ela falou assim: ó, eu confio em Deus. Aí a gente começou a rir, né? É lisa demais, né? Mas foi legal isso, né? Até na brincadeira expressou, a boca fala do que está cheio o coração. Talvez ela não entende o profundo significado do que é confiar em Deus, mas ela sabe, ela já conseguiu entender que nos momentos difíceis eu preciso o quê? Confiar em Deus. Isso alegrou o nosso coração. Então, com essa introdução aqui de amor, de obediência, imitação, isso aqui eu gostaria de fazer a introdução que o texto vai nos apresentar hoje. Então eu te convido a abrir em 1 João capítulo 2, texto que nós lemos. 1 João capítulo 2, do versículo 3 em diante. Conforme eu já mencionei aí em outra ocasião, fiquem tranquilos com a Sofia, ela está louvando a Deus, né? E os pais, os familiares podem ficar tranquilos aí com ela, louvando a Deus. Ela está com saúde, né? E está, que mais me encoraja aqui durante a pregação, tá? Amém, 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 né? Isso aí, continua pregando, né? Se depender da Sofia, vai 1h30 de pregação, né? 1 João capítulo 2, do versículo 3 ao 11, o texto que nós lemos, nós veremos acerca dos critérios para a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, e os critérios são obediência, amor e imitação. Vamos ler juntos? Os critérios para a comunhão: obediência, amor e imitação. João, nesse texto,
ele vai fazer, a partir desse texto, ele vai fazer vários testes para ver se você é discípulo de Jesus. E o primeiro teste que ele vai fazer aqui, que nós veremos em seguida, é acerca da obediência. Para relembrar o que está acontecendo em toda a carta, não se assuste com essas informações aqui, a gente já viu elas com calma, né? Mas o que eu gostaria de destacar é que a mensagem inteira do livro é essa aqui, ó. Vamos ler juntos? À medida que o indivíduo cresce na comunhão com Deus, cresce o caráter de Deus em sua vida e a intensidade na comunhão com seus irmãos. Na medida que você cresce no relacionamento com Deus, mais você vai imitar a Ele, mais você vai brilhar a luz de Jesus na sua vida, mais você vai se parecer com Deus, e mais vai crescer a sua intimidade, a sua intensidade no relacionamento com as pessoas. E aí nós entramos em duas partes da carta, né? Critérios para a comunhão com Deus, que é a luz, e aí nós veremos então do versículo 3 ao 11. Então hoje nós teremos 3 perguntas aqui, que João vai responder para nós. A primeira pergunta é: como saber que eu conheço a Jesus? Como saber se eu conheço a Jesus? Se eu conheço a Jesus de fato. E aí ele vai responder: é se eu obedeço. Olha o que diz do versículo 3 até o versículo 5. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Depois nós leremos o final do versículo 5. Você veja aqui que nesses primeiros versículos, o apóstolo João aqui, ele fala sobre conhecer, sobre obedecer, e essas palavras aqui, saber, ele vai repetir na sua carta por 42 vezes. Nos seus escritos de 1 João, 2 João, 3 João, ele vai falar várias vezes sobre saber, sobre conhecer. Tem pessoas, por exemplo, hoje de manhã a gente viu na escola, que Deus ele é soberano, sim? Todos nós sabemos que Deus é soberano, mas quem conhece esse Deus que é soberano? Aqueles, por exemplo, que não murmuram, aqueles que não reclamam, aqueles que não se rebelam, esses de fato conhecem a esse Deus que é soberano, porque se relacionam com Ele. Se Deus está no controle de todas as coisas, logo eu vou tranquilizar o meu coração. Por que murmurar? Por que reclamar? Por que brigar e discutir com todos? Eu vou descansar, porque eu creio que existe um Deus que é soberano e está tomando conta da minha vida. E a gente viu também que Deus ele é bom. Tudo que Deus faz é bom. Se Deus é soberano e bom, isso são as razões para mim tranquilizar o coração. Então João vai usar essas palavras, saber, conhecer. E como saber então se eu sou um cristão? Se eu tenho uma vida caracterizada pela obediência. Nós não conhecemos a Deus pelo tanto de informações que nós temos na nossa mente, mas pelo grau que nós manifestamos na nossa vida. E como igreja nós não queremos informação, como igreja nós queremos transformação. Que de nada vale sabermos se a nossa vida não for transformada. Ah, mas como que era se Adão tinha umbigo, né? Adão não tinha umbigo, aquela pergunta teológica que o pessoal gosta de fazer no seminário. Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Né? É possível Deus fazer uma pedra tão grande, porque Ele é poderoso? É possível Deus fazer uma pedra tão grande, mas tão grande que Ele mesmo não consiga carregar? É possível isso? Aí fica fazendo essas perguntas que não levam a nada. Não muda nada. Quantos filhos teve fulano de tal? Não muda nada. O importante é conhecer o Filho de Deus. O importante é conhecer a Jesus e ter essa transformação. Nós não, como igreja, então, nós não queremos informação, nós queremos transformação. Como igreja, nós não queremos membros, nós queremos seguidores de Jesus, nós queremos discípulos de Jesus. Tem pessoas que têm o desejo de ter o seu nome escrito no hall de membros.
E aí, em algum momento, a igreja fala assim: a gente vai tirar o seu nome do hall de membros, porque você está 2 anos sem aparecer na igreja. Não faz isso, eu vou voltar. A pessoa tem medo de se tirar o nome do hall de membros, Deus também está riscando do livro da vida. E aí elas se apavoram com isso, elas ficam com medo. O desejo deve ser conhecer a Deus verdadeiramente, mas não uma folha de ofício, uma folha 4 impressa com o nome, porque isso não nos liga, isso não nos coloca no reino dos céus. Então o que nós queremos são pessoas que seguem verdadeiramente a Jesus. E hoje, por exemplo, hoje na escola nós tivemos acerca da escola aqui, nós tivemos uma aula que apresentou bastante conhecimento bíblico de uma forma muito clara, mas o incrível de tudo isso é como que a gente transforma todas essas informações em piedade, porque apenas informação gera orgulho, e quando nós usamos essa informação para colocarmos em prática, isso se chama piedade, isso se chama adoração, transformação de vida. Então o que nós queremos fazer, e nós fizemos hoje de manhã, nessa aula, foi ter uma aula, uma escola bíblica com profundidade, clareza, apontando para quem? Para Jesus. E essa é a filosofia da nossa igreja. Vamos ler juntos a missão? Amar a Jesus e ajudar as pessoas a serem transformadas por Ele. Amar a Jesus e ajudar as pessoas a serem transformadas por Ele. Então na escola nós queremos aprender sobre Jesus. Se Ele é o foco, nós queremos conhecer. Domingo à noite, nos cultos, nos cultos e eventos, nos grupos de cuidado. Então nós queremos celebrar a Jesus nos cultos. Nós queremos viver Jesus nos pequenos grupos, nas casas, servindo os irmãos, orando uns pelos outros, conhecendo uns aos outros, e queremos aprender sobre Jesus. E aí você tem essa engrenagem aqui, essa roda, A nossa região aí o pessoal gosta de pedalar, gosta de moto, Então imagine isso, você está celebrando a Jesus, você está adorando a Ele, você está aprendendo dEle, você está vivendo dEle, e aí você começa a servir a Jesus nesses aspectos aqui. E aí você nos ajuda a dar o quê? Movimento. A água parada apodrece, não é verdade? Então você começa a fazer o quê? Movimentar. E Deus começa a atrair pessoas. E aí João está falando, então, se nós o conhecemos, se nós de fato estamos aprendendo dele, nós vamos obedecer a ele. No versículo 4 diz: se alguém diz eu o conheço, olha irmãos, que forte isso aqui. Se alguém diz eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. Alguém dizer assim: eu conheço a Jesus, conheço, mas você está obedecendo? Não, não obedeço. Então você é o quê? Mentiroso. E a verdade de Deus não está em ti. Não está naqueles que dizem eu conheço a Deus, mas não o obedeço. Mas aqueles que guardam os mandamentos de Deus, eles podem ter a certeza que eles conhecem a Deus, que eles se relacionam com Deus, porque eles estão obedecendo, eles estão colocando em prática. E aí o versículo 5 diz: mas quem obedece a palavra de Deus, mostra que o amor vem dele. Irmãos, o amor não parte do nosso coração, o amor vem de onde? Vem de Deus, é Deus que derrama no nosso coração, à luz de Romanos, o amor que vem dele está se aperfeiçoando em nossa vida. Então pouco a pouco, lembra daquela música, pouco a pouco cada dia? Lembra? Em pouco a cada dia, pouco a pouco. Como é que é? Continua? Aí Cristo transforma. Pouco a pouco cada dia, pouco a pouco, enquanto o Senhor me guia, Cristo transforma-me. Então pouco a pouco o amor de Deus vai sendo o quê? Aperfeiçoado na nossa vida. Deus vai nos transformando à imagem e semelhança de Cristo. O amor de Deus no crente é aperfeiçoado então por nossos atos de obediência. E eu não sei você, mas eu já tive aquela crise. Conheço a Jesus há muitos anos já. O pessoal diz nasci na igreja, Ninguém nasce no prédio da igreja, É uma maneira de dizer que a família já era cristã.
E aqueles que nascem na igreja, eles vão conhecendo, vão ouvindo, e aí eles vão ter que tomar decisões depois se verdadeiramente houve uma mudança de senhorio no coração. Se antes eu servia a mim mesmo, os meus desejos, e agora eu sirvo a Jesus. Eles vão ter essas decisões que eles vão ter que tomar. E aí na nossa caminhada com Jesus, né, na maneira conforme a gente vai passando, será que de fato eu conheço a Deus a mesmo? Aí vem aquelas crises. Gente, parece que eu estou pior agora do que eu estava no início da vida cristã. Quem já teve essa sensação? Levanta a mão aí. Nossa, parece que está passando a vida conforme eu vou lendo mais a Bíblia, eu vou conhecendo mais a Deus, parece que eu estou pior. Que desgraça de crente que eu sou. Se eu sou salvo, Deus, me leva logo para o céu, porque parece que eu estou piorando aqui. E aí eu quero que você imagine alguém com ioiô na mão. Na nossa época tinha ioiô. Hoje ainda tem? Mais ou menos. Lembra da nossa época? Tinha ioiô lá da Fanta, da Coca-Cola, os campeonatos, né? Você ia em praça pública, fazia lá tudo aquelas coisas. Imagina alguém com ioiô na mão. Imagina toda essa escadaria aqui do lado. E alguém está lá embaixo com o ioiô na mão. E o ioiô é você. O ioiô é você. Ok? Mas quem está com o ioiô na mão é Deus. Ok? E o tempo vai passando. E aí, mas vamos, antes de pensar em Deus, vamos pensar numa pessoa que está com o ioiô lá embaixo. Ela sabe, ela é expert, ela sabe fazer todas aquelas manobras, ela sabe jogar ioiô para cima, cair no bolso. Ela sabe dar aquele amaranhado todo, de repente a corda vai e a ioiô fica lá embaixo, ela puxa de novo, o ioiô está na mão dela. E ele começa a fazer tudo isso subindo a escada, certo? E agora eu quero que você imagine então Deus. O ioiô é você, ioiô sou eu. E aí a gente está nas mãos de Deus. E a gente fala, nossa, que maravilha é estar nas mãos de Deus. E aí de repente Deus está lá no último degrau, lá embaixo. De repente Deus faz assim, ó, shum! A gente fala, gente, domingo estava tudo bem, segunda a pressão subiu, o que aconteceu? Sabe aquelas coisas que mudam da noite para o dia? Está tudo bem, de repente você vai no médico, recebe um diagnóstico, câncer generalizado, expectativa de vida 2 anos, de repente o ioiô está lá embaixo. E aí você começa a se relacionar com Deus, você está caminhando com Ele, e aí essa pessoa está subindo a escada, e de repente ela puxa o ioiô de volta. E o ioiô sobe na mão. Oh, que tempo bom, Deus. Aprendi a lição aqui no leito de enfermidade. Como o Senhor é bom. O Senhor me curou. Eu vi um milagre acontecendo. Louvado seja Deus pelas pessoas que serviram, que cuidaram. Você está lá feliz da vida e de repente, Deus joga lá embaixo de novo. Aí você fala assim, não, mas de repente a pessoa já vai puxar de volta. Deus já vai puxar porque isso já aconteceu comigo. Só que nessa vez Deus resolve deixar você lá embaixo. Lembra quando a pessoa jogava o ioiô? E ficava um tempão o ioiô girando lá embaixo, lembra? Quando o ioiô está quase parando de girar, a pessoa só faz assim com o dedo, o ioiô sobe na mão. E aí de repente o ioiô está todo emaranhado. E de repente a pessoa pega o ioiô, joga o ioiô para cima, sai da mão. Aí você fala, agora se pôde ver. Deus agora perdeu o controle. E aí de repente o ioiô cai no bolso. E aí você está tendo essa vida toda emaranhada. Agora eu quero ver se o Senhor consegue sair desse nó que está aqui. E aí de repente o nó é desfeito. Porque Deus é expert, Deus é sábio, Ele sabe o que faz. E aí nesses momentos que você está lá embaixo da vida cristã, e aí a pessoa ela já está na metade da escada já. E aí você está se sentindo, parece que eu estou pior do que quando eu estava no início. Não é verdade? Porque parece que eu estou lá embaixo agora, ou só estou descendo, né? Lembra quando o ioiô ia descendo devagarzinho? Às vezes até cambaleando assim ele ia, né? Quando a pessoa fazia a manobra lá, ele ia descendo devagarzinho. Mas na verdade você não está mais baixo do que no início. Porque a pessoa está o quê? Subindo a escada. É apenas simplesmente uma ilusão. Eu acho que eu estou pior, mas na verdade eu estou conhecendo a Deus, eu estou me relacionando com Deus, porque o amor de Deus está sendo aperfeiçoado na minha vida. Eu estou amando cada vez mais a Jesus, eu estou conhecendo a Ele, e eu estou buscando obedecer a Ele, mesmo quando a minha vida está lá embaixo, mesmo quando está tudo emaranhado, mesmo quando eu estou voando fora da mão de Deus,
mas ele não perdeu o controle do que está acontecendo. E aí eu quero perguntar para você, por que você busca obedecer a Deus? 3 possibilidades: por obrigação. Alguns não buscam servir a Jesus por obrigação. Eu tenho que fazer isso, né? Fazer o quê? Sou obrigado a ir na igreja, sou obrigado a orar, sou obrigado a ler a Bíblia. Alguns adoram a Jesus, obedecem a Jesus por obrigação. Outros adoram e obedecem a Jesus porque eles precisam. Não, eu tenho que adorar Jesus, porque se eu não adorar Jesus, o chicote vai comer no meu lombo. Então eu tenho que adorar Jesus, eu tenho que fazer isso. Mas aqueles que são filhos, eles não obedecem a Jesus por obrigação, porque precisam, mas eles fazem por amor, porque eles têm relacionamento com Deus. Nessa semana, preparando essa mensagem, estava o Samuca e a Sarinha, acho que no café, almoço ou jantar, não lembro, era no momento da mesa. E aí eu perguntei para eles, por que vocês obedecem ao pai e à mãe? Eu falei, porque vocês são obrigados? O Samuca, sim. Aí eu expliquei um pouco melhor. Aí ele falou, não é isso. Vocês obedecem porque vocês precisam? Sim. Vocês precisam de casa, comida, roupa lavada? Sim. Aí eu expliquei um pouco melhor. Ele, não é isso aí também. Ou vocês obedecem o pai e a mãe porque vocês amam o pai e a mãe? É isso aí, pai. A gente obedece porque nós amamos vocês. Irmãos, com Deus é a mesma forma. Se nós estamos nos relacionando com Jesus, não é obrigação, não é porque nós precisamos, é porque nós o amamos. Essa é a nossa missão como igreja. Em primeiro lugar, amar a Jesus. É isso que nós queremos. Então, João está respondendo a pergunta: como saber se eu conheço a Jesus? Se eu o obedeço. Como saber que você conhece Jesus? Se você o obedece. Se você não obedece a Jesus, você não o conhece. E se você afirma conhecer sem obedecer, você é mentiroso e a verdade de Deus não está em ti. Em segundo lugar, como saber se eu estou então em Jesus? Se eu o imito. Olha o final do versículo 5. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Na versão da NVI, que eu gosto muito, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Nós sabemos que nós estamos nele, nós sabemos que estamos em Jesus, e nós afirmamos isso: eu estou em Jesus, então eu devo andar como ele andou. Veja que a palavra que aparece aí na Bíblia, deve andar, aquele que afirma que permanece nele deve viver, na NVT, deve andar, na NVI. O deve aí, não é opção, porque nós pertencemos a quem? A Jesus. Então nós o imitamos, nós caminhamos como ele andou, nós vivemos como ele viveu. Se eu afirmo que eu permaneço nele, não basta eu ter os mandamentos de Deus, não basta apenas eu conhecer os mandamentos de Deus, eu tenho que me relacionar e obedecer aos mandamentos dele. Então eu preciso imitá-lo. O que Jesus fez? Ele viveu para a glória do Pai. Olha que interessante, as pessoas gastam dinheiro na faculdade, ficar filosofando, pensando de onde nós viemos. Escrevem livros sobre isso. Muitos livros são escritos sobre o que nós estamos fazendo aqui. E as pessoas gastam muito tempo, dinheiro também, pensando para onde nós iremos. Quando chegaram para Jesus e perguntaram: de onde o Senhor veio? Qual foi a resposta de Jesus? Eu vim do Pai. Quando perguntaram para Jesus: o que você está fazendo aqui? Jesus respondeu: estou fazendo a vontade do Pai. Quando perguntaram para Jesus: para onde o Senhor vai? Eu vou para o Pai. As respostas estão aí. Da onde nós viemos? Viemos do Pai. Para onde nós iremos? Iremos para o Pai. O que nós estamos então fazendo aqui? A vontade do Pai. Viemos de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus aqui nessa terra, e quando tudo isso aqui acabar, nós iremos para Deus. Então o que Jesus fez que nós devemos fazer? Todo esse conhecimento bíblico, irmãos, que nós temos, ele deve ser transformador.
O Samuca, né? Ele vai decorando o versículo e ainda a gente não conseguiu ainda. Ele tem aquela missão de explicar aquele versículo de Jó que ele leu aquele dia, né? E ele vai ter a missão, como que você vai transformar esse conhecimento em piedade. Que não basta saber, é preciso transformar o conhecimento em piedade, porque é isso que Jesus fazia. Então quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Antigamente as pessoas diziam que as igrejas batistas tinham alimento. As pessoas iam para a igreja batista porque a Bíblia era pregada, tinha uma escola bíblica forte. Hoje em dia você tem que caçar. Hoje em dia não dá para você simplesmente indicar, procure uma igreja assim na sua cidade. Peraí, deixa eu fazer uma investigação. Porque hoje a maioria das igrejas batistas e não batistas, elas estão oferecendo o quê? Experiência. Você vai para a igreja, para o quê? A mentalidade, né, das pessoas. Elas vão para a igreja não para conhecer e se relacionar. Elas vão para sentir. Elas querem ter o quê? Experiência. E aí elas querem ter visões, e profecias, e revelações, e elas querem ter toda essa experiência. Mas o que é triste, irmãos, que toda essa experiência religiosa, ela não é válida se ela não for transformada em consequência moral, se ela não for transformada numa vida de moralidade, uma vida de retidão, uma vida de adoração. Para que valeu aquela experiência? Eu já contei para os irmãos, uma vez eu estava num culto, onde a gente estava lá, um monte de jovens, um monte de adolescente, a galera chorando. E gaúcho chorar é um negócio difícil, né? Para alguns, pelo menos. E aí estava toda aquela choradeira lá acontecendo, e aí eu estava lá e comecei a chorar também, e vinha, e o pessoal tocava a mão na cabeça, aquela coisa toda, e aquela choradeira, um olhava para o outro, chorava, e estava isso que eu te digo, e eu tenho planos para você, e revelação para cá, e revelação para lá. E eu lembro, irmãos, que eu ficava pensando assim, por que eu estou chorando? E eu não conseguia parar de chorar, só chorava. A gente mudou daquele ambiente, foi para o ambiente do lado, logo que terminou, a gente foi para o ambiente do lado, e a gente já tinha acabado a experiência. E aí no ambiente do lado começou o que? As brincadeiras dos meninos. Quando o menino está junto, não vai dar bom, vai dar zoeira. E aí até que alguém pegou e falou assim, nem parece que vocês estavam na presença de Deus alguns minutos atrás. Eu não estou dizendo que aquilo era a presença de Deus. Envolveu um ritual emocional muito forte ali, porque eu lembro que eu falava assim, por que eu estou chorando? E eu não conseguia parar de chorar. E você sabe que se você trabalhar isso na luz e na música, você fica sentindo. A música tem esse poder. Você vê um filme, de repente você está lá paralisado, você está chorando, você está sorrindo, teu coração está disparado, porque a música tem esse poder. E aí você põe isso no ambiente, onde a luz está te favorecendo, já está mais escuro, então a pessoa não está muito te vendo. E aí você entra com um aspecto cultural, onde todo mundo está fazendo o mesmo. Aí que você se não fizer o mesmo. Então você vai no efeito manada. E aí alguém pega e fala assim, isso aqui é Deus que está fazendo. Não é. Não é. Até agora não é. Até agora quem fez foi o homem. Com música, luz e cultura. E aí a gente precisa parar para pensar, será que de fato é isso aqui que está acontecendo? Será que Deus está fazendo isso? Então quem afirma que permanece nele, irmãos, as pessoas ficam buscando experiência, elas têm que buscar viver em adoração ao Senhor. De nada vale a nossa experiência. Algumas pessoas vão chegar nos últimos dias lá para Jesus e vão falar, Jesus, em teu nome expulsamos demônios. Como as pessoas gostam de histórias de demônio, não é verdade? É terrível passar por isso. É terrível. A gente já teve alguns casos de passar, de orar, de ficar 3 horas expulsando demônio. Eu oro para não passar de novo, mas se tiver que passar, vamos encarar. Então você já sabe, se um dia você ligar o Mestre, tem um caso de possessão aqui, eu vou lá, mas eu vou pensar, Deus, não tem mais alguém para ir também? Não tem alguém para chegar antes lá de mim? Porque a situação não é fácil, mas as pessoas gostam disso. Elas gostam de ouvir, elas gostam do milagre. E o Senhor está falando, quem afirma que permanece nele deve andar como Jesus andou, em obediência. Não buscar a experiência, mas buscar a transformação que Deus espera de nós.
e a transformação que Deus espera de nós é que nós sejamos mais parecidos com quem? Com Jesus. O que Deus espera dessa igreja, na semana que nós vamos entrar agora, é que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E aí você está no volante lá, você fica irritado, dá um soco no volante. Você se irritou, você se estressou. Jesus faria isso se ele estivesse no teu lugar? Eu lembro uma vez que estava aquela onda dos peixinhos. Põe peixinho no carro, põe peixinho para cá, põe peixinho para lá. E aí alguém me deu um peixinho, grandão até. Me deu um peixão, né? Uma baleia, não sei porquê. Deu um peixão grandão lá. E aí falou, vai colocar no carro? Eu falei, vou colocar no carro. Passou um tempo, e aí colocou no carro? Coloquei, mas eu não vi. A pessoa falou, né? Não, eu coloquei no lado de dentro. Não, por que tu colocou no lado de dentro? Eu falei, é eu que preciso lembrar que eu sou cristão. Não é os outros não. É eu que tenho que lembrar que tem um peixinho ali, calma, respira. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece em Jesus deve dirigir como Jesus dirigiria. Aquele que afirma que permanece em Jesus só deve assistir um filme, determinado filme, se Jesus assistiria. Uau! E a pessoa, se Jesus estivesse do teu lado, vê o que você vê? Acessa o que você acessa, fala o que você fala. Se você pensar assim, não, Jesus eu acho que não assistiria esse filme, então está fora. Jesus não digitaria isso aqui, então não digita. Jesus não falaria isso, então não fala. Porque aquele que afirma que permanece nele deve andar, deve viver como ele viveu. Irmãos, imitar a Jesus. Imitar a Jesus. Uma vez eu ouvi uma história, eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas eu ouvi a história como verdadeira. Que um seminarista lá em Atibaia foi pegar o ônibus e veio um pedinte. Ele pediu dinheiro para ele deu o dinheiro, e aí começaram a conversar. O homem contou uma história triste, falou que estava com fome. O seminarista tinha algumas horas antes de pegar o ônibus, levou ele numa padaria que tem lá em frente à rodoviária, pagou um lanche para ele, conversou com ele, e ele foi se comovendo com a história daquele homem lá. Chegou num momento que o seminarista deixou a mala de roupas que tinha com o cara. Vou deixar minhas roupas contigo. Se comoveu com a história do cara. E a história foi indo, o seminarista com pouca grana no banco, normal. E aí o cara contou que o maior desejo era voltar para a terra dele. Não tinha dinheiro. O seminarista foi lá, sacou a grana do banco, comprou a passagem para ele. E aí já estava na hora do seminarista embarcar. E aí na hora que o seminarista embarca no ônibus, na hora que ele sobe, aquele andarilho, aquele morador de rua, ele fala para o seminarista: posso fazer uma pergunta para ti? Pode, claro. Você promete que você vai responder? Prometo. Qual a pergunta que você tem? Por acaso você é Jesus? Por acaso você é Jesus? Irmãos, aqueles que afirmam que permanecem nele devem o quê? Andar como ele andou, viver como Jesus deu. Já pensou se alguém um dia chegasse para nós e perguntasse: por acaso você é Jesus? Porque tudo que você está falando e aquilo que eu estou vendo de você, eu só posso chegar à conclusão que você é Jesus. E aí você vai falar: não sou Jesus, eu sou um cristão, um pequeno Cristo. Eu sigo a Ele e eu quero viver Cristo em mim. João fala então: como saber se eu estou em Jesus se eu me imito? E a terceira pergunta que João vai responder para nós nessa noite é: como saber se eu estou na luz? É se eu amo ao invés de odiar. Olha o versículo 7 e o versículo 8. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo. Olha, parece que João vai fazer uma confusão aqui, presta atenção. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. E a mensagem que vocês ouviram é a mensagem que vocês ouviram antes. E no entanto também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês também a demonstraram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha.
que João está falando? Olha, ele está dizendo, eu não escrevo um novo mandamento, mas ele é um novo mandamento. Por que João está falando que não é um novo mandamento, mas é um novo mandamento? Ele está falando assim, ó, em outras palavras, para ficar mais claro. Ele está falando, o mandamento é velho e é novo. Ok? É velho em que sentido? Porque as convicções doutrinárias do cristianismo, eles já haviam recebido. Mas é novo também no sentido que eles estão experimentando. Então o novo mandamento de amar, ele não é novo em questão de tempo, quando João escreveu, mas ele era novo no sentido de experimentar aquele mandamento. O cristianismo doutrinário é antigo, o cristianismo experimental é novo para cada pessoa que está se achegando. Se torna novo toda vez que a gente permite então amar uns aos outros, servir uns aos outros e não odiar as pessoas. É novo na medida que cresce o amor pelos irmãos, amar de forma sacrificial como o Senhor. E aí no versículo 8 ele diz, cuja verdade ele demonstrou a vocês também, e vocês também a demonstraram. Então Jesus demonstrou e aqueles irmãos estão demonstrando, porque era algo novo na vida dos irmãos. A gente tem caminhado próximo aí do Josivaldo e da Jaqueline, e foi bem interessante, eu já tinha escrito aqui, justamente hoje ele veio com a camisa Nasci de Novo, né? E foi muito legal domingo passado lá na churrascaria, na pizzaria. O exemplo é só, né? Churrascaria, pizzaria. A gente lá na despedida da Paloma, vamos deixar assim que é melhor, né? Na despedida da Paloma, na hora de pagar lá, né? O Josivaldo assim parado, olhando para tudo aquilo ali. Um monte de gente, né? Ele falando, isso aqui é novo para mim. Um tempo atrás ia ser super diferente. Isso aqui é novo. E aí, hoje de manhã, quando a gente estava na escola bíblica, na hora que deu o intervalo, o Josivaldo estava jogando bola com os filhos dele ali nas plantas da Tati. E aí eu olhando lá o Josivaldo jogar bola no prédio da igreja, 9 e pouco da manhã, 10 horas talvez. E eu fiquei pensando, será que um dia já passou na cabeça desse cidadão, dele pegar e falar assim, um domingo de manhã eu vou acordar cedo, vou para a igreja com a minha família, na hora do intervalo de uma escola bíblica, a gente vai estar estudando a Bíblia com profundidade, eu vou jogar bola com meus filhos no prédio da igreja. Um dia passou isso na sua cabeça? O Josivaldo jogando bola lá, ele perdeu o horário do retorno da volta. Sabia disso? Eu fiquei sabendo depois, Josivaldo, eu fiquei sabendo. A Má chegou lá, crianças, vamos descer. Aí daqui a pouco, quem que aparece? O Josivaldo. Aí a Má assim, desculpa, Josivaldo, eu não vi que você estava aí. Aí alguém falou, não começou a aula ainda. E alguém falou, não, já começou. E o Josivaldo, puxa, eu perdi, estava aqui jogando bola, né? E aí depois ele veio. Isso é o quê? É novo. É novo. Então, irmãos, o que João está falando é que na medida que nós vamos caminhando com Deus, nós vamos experimentando uma novidade de vida. E como isso é maravilhoso, né? Experimentando alguma coisa nova. E aí o texto diz o quê? Olha o final do versículo 8. A escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Vou fazer um teste aqui. Vitor, fica ali naquele interruptor ali pra gente. Jô, apaga a luz do salão pra gente. Vamos fazer um teste aqui. Pode apagar aí também, Vitor. A Jô vai apagar lá também. Ok? O que está acontecendo aqui? É escuro, certo? Não está mais porque tem a luz do projetor, tem o tablet, etc, né? Tem outras luzes aí, luz lá fora, mas está havendo aqui uma escuridão, certo? Acende uma, Vitor. Agora já tem menos escuridão. Acende outra, por favor. Obrigado. Menos escuridão. Jô. As trevas, elas... Obrigado. As trevas, elas foram o que? Sim. Você percebeu isso? Porque a luz chegou. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. A luz ocupa o espaço. Onde há trevas é porque não há luz. Porque quando a luz chega, não há nem guerra. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Acaba. Porque a luz chegou. Mas, irmãos, então pode voltar ali. Quando a luz é rebelde e ela fala assim, ó, não vou acender, Jô, por gentileza, ela decidiu se apagar, não quero brilhar.
o que acontece? As trevas voltam. Quando a luz é incompetente, negligente, rebelde, desobediente, não coloca em prática, não imita Jesus, as trevas reinam. Mas quando a luz obedece, segue, imita, confia, depende, coloca em prática, o que pode acender? O que acontece com as trevas? Elas se dissipam. Obrigado. A luz já brilha. Então o que João está dizendo, se você está na luz, se você quer andar na luz, as trevas elas vão se dissipar. E aí ele vai dar um testezinho bem fácil aqui. Vamos ver se a gente está na luz? Vamos ver? Quem quer estar na luz aí diz amém? Amém. Oh, glória a Deus. Vamos ver se a gente está na luz. Versículo 9, 10 e 11. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão, ainda está na escuridão, e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Então, quem afirma estar na luz, olha o teste que João fala, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Eita, agora, hein? Você tem uma blacklist aí no seu coração? Pessoas que você quer exterminar? No Antigo Testamento, nos Salmos, tem as orações imprecatórias. Sabe o que era a oração imprecatória? Quando o salmista abria o coração dele e falava: Deus, arrebenta aquele infeliz, Deus, acaba com ele, Deus, mostra que eu sou teu filho, Deus, mostra que eu sou seu povo, sou seu ungido, arrebenta, mas dá fuça dele, Deus. Essa é a oração imprecatória, desejar o mal para alguém. A Bíblia não nos ensina a fazer isso. O que a Bíblia ensina é a gente ser transparente, porque não adianta a gente ser hipócrita com Deus, né? Não adianta a gente ser hipócrita, mas a gente ser transparente. Se você tem ódio contra seu irmão, por alguém que te fez mal, se você tem ódio contra alguém, você ainda anda nas trevas. Conheci uma irmã que ela foi abusada na infância pelo seu, já contei isso para os irmãos, pelo seu próprio pai, onde ele colocava um cabo de vassoura no seu pescoço enquanto a abusava e falava para ela: você não vai falar nada para ninguém, porque você não é minha filha, você é minha mulher. Se vocês conhecessem ela, vocês viriam que é uma das mulheres mais felizes que vocês conheceram. E ela falou: eu perdoei meu pai, ele está perdoado, não o odeio, e como eu gostaria de encontrá-lo no céu. Alguém que anda na luz. Quem ama seu irmão permanece na luz, não é causa de tropeço. Um crente que guarda ódio é causa de tropeço, porque ao invés de resolver problema, ele cria problema. Ao invés de ser bênção, ele é maldição. Ao invés de ser um pacificador, ele é um perturbador. Ao invés de apagar incêndios, ele cria incêndios. Quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, porque essa pessoa não tem esperança, não tem propósito, não tem paz, não tem alegria, não tem luz, porque ela alimenta o ódio. Então o amor é característica de quem está na luz, o ódio é característica de quem está nas trevas. Quem ama vai servir, quem odeia vai prejudicar, em palavras e atitudes. Você tem uma blacklist no seu coração? Eu conheço alguém também que vive com ódio, e às vezes se você tocar na ferida, você mencionar alguém, você fazer ela lembrar de alguma coisa, a pessoa fala assim: eu tenho ódio, e você consegue ver o olho em chamas. Eu tenho ódio, e afirma que permanece nele. João está falando: quem afirma que permanece na luz, ama o seu irmão e não o odeia. O que nós aprendemos hoje, meus irmãos? Os critérios para a comunhão são obediência, amor e imitação. Vamos ler juntos? Os critérios para a comunhão: obediência, amor e imitação. Se conseguirmos, nós só conseguiremos obedecer, amar e imitar
se nós tivermos Jesus reinando na nossa vida. Como a camisa do batismo que o Josivaldo está usando. Eu nasci de novo. Agora eu pertenço a Jesus. Fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Sabe por que pela fé? Porque sozinho eu não consigo obedecer, amar e imitar. Sozinho eu faço as minhas vontades, sozinho eu odeio, sozinho eu imito o diabo. Mas quando eu tenho fé em Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu consigo obedecer aos mandamentos de Deus, eu consigo amar aqueles que me feriram e eu consigo buscar a ser semelhante a Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos com arrependimento e fé, nos arrependermos dos nossos pecados e confiando em Cristo. E quando houver os perigos, alguém falar, cuidado, hein? A gente possa falar igual a Sarinha, eu confio em Deus. Abre o olho com fulano, hein? Fulano, apronta. Eu confio em Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a vivermos para a sua glória.